Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo episódio. No canal jornalista Adriana Garcia, a jornalista do norte do Brasil, a jornalista independente da Amazônia, a jornalista que está aqui para falar de economia e de política no estado do Amapá. É um prazer estar com você e hoje nós vamos conversar um pouco sobre quem é você dentro da construção do país que você sonha em viver. Sim, porque cada um de nós tem uma expectativa a respeito do país que nós queremos construir. Mas muitas vezes a gente não consegue se decifrar. Quem eu sou, que tipo de ideologia eu sigo, não só por falar nela, mas por viver na prática. Minhas escolhas, né, minhas preferências, elas são muitas vezes definidas pela ideologia que eu tenho. Às vezes eu nem sei que eu tenho, mas eu tenho. Às vezes você pensa que tem uma ideologia, mas na prática você desenvolve outra. Então existem três ideologias, e dentro dessas três macro-ideologias nós temos partidos políticos que representam mais fortemente uma delas, né, que é a ideologia mais voltada para o social, o liberal e o conservador. Você é voltada mais para o social? Você é liberal ou você é conservadora? É importante você perceber que nem todos nós, a grande maioria, não vai ser puramente um. Muitas vezes você tem mais queda para a área social, mas não significa que você não seja conservadora em algumas áreas, entende? Você pode ser conservadora, né? Mais fortemente conservadora, mas você tem uma queda também por questões sociais. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. Nós não precisamos ser 100% social, 100% conservadora, 100% liberais. Então, pergunte a você mesmo, com o que você se identifica? Os partidos de esquerda, geralmente, eles são partidos voltados para o social. E, de certa forma, em algumas situações, ele já agiu de maneira muito positiva, ele dá exemplos de movimentos, né, nessa área que deveriam ser seguidos pelos conservadores, deveriam ser seguidos pelos liberais. Então, ele tem o seu mérito. Mas, infelizmente, no Brasil, o que se tornou, no início, partidos voltados para o social, socialismo, comunismo. E aí vem o quê? Corrupção dentro daquilo, usando a questão social para usurpar do patrimônio público. E nós chegamos onde chegamos a partir disso. Então, assim, há uma rejeição aos atores, né, que colocaram o lado social como uma desculpa para se beneficiarem pessoalmente. Mas o lado social é importante, né? E nós, eu me considero conservadora, nós precisamos aprender a desenvolver esse lado social de forma mais prática, né? Não só falando, não só achando importante isso ou aquilo, mas tendo ações que realmente envolvam o social. É uma maneira da gente evoluir em uma outra área, né, ter um outro olhar. Eu sou conservadora por ser cristã, por saber ter plena convicção de que o cristianismo, né, os preceitos, os valores judaicos cristãos, eles que sustentam a sociedade ao longo dos milênios. Então, uma sociedade, um povo que ignora completamente os preceitos do Criador, é uma sociedade fadada ao fracasso. Todas elas que tentaram ir por esse caminho fracassaram e foram para o caos. Então, eu não quero um caos para a minha sociedade, para o meu país. Então, por isso, eu prezo pelo conservadorismo. E o conservadorismo envolve a liberdade, liberdade de fé, liberdade de se expressar, né? E envolve também você ter a sua vida privada sem a interferência do Estado. Então, o Estado ele não vai e não pode, a meu ver, interferir em várias questões, de como eu crio os meus filhos, né? Ele não pode invadir a minha propriedade e dizer que é dele para poder ele partilhar com todas as pessoas. Não. Nós entendemos a meritocracia, nós entendemos o poder do nosso trabalho, do nosso suor e de poder sim ter patrimônio, esse patrimônio ser nosso e não do Estado. Então, nós temos muito bem definida essa questão como conservadores, não só os princípios e valores judaico-cristãos, mas a maneira como a sociedade deve se comportar, cada um no seu quadrado e o Estado sem invadir a vida privada. E o liberalismo, ele é o oposto, né, das questões sociais. Por exemplo, eu achava que eu era conservadora nos costumes e liberal na economia. E eu descobri que não, que eu não sou tão liberal assim na economia. De certa maneira, eu dou razão para o social em relação, por exemplo, a uma privatização de empresas públicas de maneira indiscriminada, de maneira total. Né? Eu não sou a favor disso, principalmente em empresas que envolvem a nossa soberania nacional, que envolvem as nossas fronteiras, a Petrobras, as empresas de energia elétrica, né, e energia em geral, portos, aeroportos, tudo isso é muito complicado você colocar na iniciativa privada. Principalmente quando essa iniciativa privada, ela é, na verdade, interesses internacionais. E ele só tem testas de ferro, né? Então, o dono, aquele que compra, aquele que vai para o leilão e pega a uma mixaria, essas empresas, geralmente ele é um laranja,
de outros países, de outros governos. Então, isso é muito sério para que eu possa dizer que eu sou liberal na economia, eu não sou. Fora que o liberalismo, ele também é liberal em todos os sentidos. É liberal no uso de drogas, é liberal no aborto. Então, ele não tem nenhum tipo de limite, né? Também não é só na economia. Por isso, eu não me considero liberal 100%. Eu considero que a gente pode, sim, se aproveitar de algumas propostas. E os partidos que nós temos no Brasil, que são muitos, nem precisava ser tanto assim, eles estão representando essas três vertentes, né? A vertente do social, do conservadorismo e a vertente do liberal. É importante você saber disso, por quê? Porque você precisa saber com quem você se identifica em termos de ideologia. Muitas pessoas, por exemplo, elas são conservadoras, mas pelo fato de não gostar do representante hoje no Brasil do conservadorismo, ela diz que ela não é conservadora. Mas, de repente, ela se enquadra muito mais no conservadorismo. Então, precisamos colocar isso macro, entender onde nós estamos nessa história, né, para que a gente possa ir por um caminho para defender o país que a gente deseja. Se vai ser pelo caminho só do social, só do conservador, só do liberal, ou quem você tem, qual é a ideologia mais forte em você, mas que você pega um pouquinho do positivo daqui e dali para construir quem você é, como ator, como agente social, como alguém que vai se movimentar para construir o país que você deseja. Então, como nós falamos desses três e falamos dos partidos, você pode pesquisar os partidos mais social, mais liberal e mais conservadores. E é importante porque quando você vai votar, você precisa votar em alguém de um partido cuja ideologia você acredita, porque essa pessoa, principalmente no caso o legislativo, municipal, estadual, federal, essa pessoa não tem um mandato em si. Só quem tem um mandato, independente do partido, são as majoritárias: prefeito, governador, presidente e o Senado. Né? Mas as eleições proporcionais, elas fazem com que o candidato que você elege se submeta ao partido e não à sua vontade. Por isso que muitas vezes você vê o país indo por um caminho que você não concorda e você não pode fazer nada e você fica chateado, mas aquela pessoa, quem você votou, ela deve fidelidade ao partido. Pouquíssimas pautas o partido deixa aquele parlamentar livre. Né? A maioria das pautas é o cacique do partido que faz toda a negociação entre os partidos e decide. E isso é muito, para mim, enfraquece a democracia, porque nós vemos aí um cacique de partido que praticamente manda mais do que aquele que você elegeu com seu voto. E o cacique do partido, o dono do partido, não teve um voto para decidir a minha vida e a sua vida. Então, é importante saber que ideologia prevalece no teu interior, é importante saber quais são os partidos que estão representando essa ideologia para, na hora do voto, você ser coerente com isso. E nós estamos hoje vivendo um momento no Brasil em que só existe uma maneira de nós realmente rompermos com o atraso, com a falência, com os abusos, né, com a falta de pudor, com o autoritarismo judiciário, com tudo isso, que é a reação da população. É a sociedade civil organizada em busca do seu destino. E para isso, nós precisamos entender uma coisa. O comunismo, ele veio para falir as nações. E o globalismo veio para ser o grande, aquele que vai cuidar das nações falidas, né? Que eles ajudam a falir através do comunismo. Então, hoje nós temos dois inimigos no Brasil, o comunismo e o globalismo. Eles são, hoje, irmãos siameses. E muitas pessoas já estão percebendo isso, inclusive da esquerda, estão percebendo o quanto o atual governo brasileiro, ele é, na verdade, um vassalo desse sistema globalista. E aqui nós começamos a entrar na nossa região, que é a região norte, onde nós estamos aí com uma grande possibilidade de desenvolvimento e de crescimento. Nós temos aí algumas pessoas especialistas que moram aqui, que moram no Brasil, que estão se mobilizando para discutir, para conversar, para dialogar a respeito da nossa possibilidade. Né? A Petrobras já fez todo o projeto, já identificou tudo que pode ser feito para a exploração do petróleo na costa aqui do Amapá, e estamos tendo um entrave político, não é um entrave ambiental, até porque a Petrobras, ela tem também todos os selos, né, de ESG, tudo que você possa imaginar, ela já trabalha com isso, ela tem toda essa capacitação técnica para evitar tudo aquilo que alegam que pode acontecer. O importante agora é você saber quem você quer ser nesse cenário, em que, de fato, ou nós vamos lutar por aquilo que nós acreditamos, ou nós vamos fracassar. Adriana, você vai conseguir? Nós vamos conseguir avançar? Não sei. Eu só sei que se nós não fizermos nada, eles vão avançar, e numa velocidade que você nunca viu. Se você for olhar historicamente, a região norte, o Brasil inteiro, ele foi proibido de prosperar. E a região norte, muito mais do que o Brasil. Parece que fazer qualquer coisa aqui é um pecado mortal.
tentar levar uma proposta de crescimento, de desenvolvimento social, econômico, para que a nossa criança tenha uma boa escola, uma boa educação, para que o nosso jovem possa se desenvolver na tecnologia, na ciência, para que nós tenhamos realmente um espaço de crescimento como em todos os países do mundo que se desenvolvem. Nós acabamos travando uma batalha enorme, onde nós queremos aquilo que é óbvio e nós somos vistos como os criminosos, aqueles que vão acabar com a floresta amazônica. Então, amados, defender o desenvolvimento do Brasil, defender o crescimento do próprio país, hoje se tornou crime. Você não percebeu isso? Olhe, pesquise todas as ONGs que estão contrárias ao nosso desenvolvimento. Essas ONGs patrocinam, sabe o quê? A pesquisa nas universidades federais. Essas ONGs, elas estão trabalhando com parlamentares brasileiros que são pagos por nós para nos defender e eles estão ali defendendo as ONGs internacionais. Você já parou para pensar nisso? A imprensa, em geral, ela tem uma pauta só. É a mesma coisa. Qualquer pessoa que diga algo diferente daquilo que ela diz, é tida como mentirosa, como propagadora de fake news. Então, eu estou aqui como jornalista na Amazônia, jornalista que moro no norte do Brasil, e eu vou fazer, me propondo a fazer um jornalismo como ele deve acontecer. E esse momento, esse vídeo, esse segundo episódio, é para que você se situe de que lado você está. Porque independente de que ideologia você tem mais forte, agora chegou a hora da verdade. Ou você é a favor, ou você é contra o seu próprio país. Todas as escolas e faculdades e todos os lugares de discussão do país deveriam, óbvio, discutir a melhoria do povo que aqui mora. Discutir a evolução, tecnologia, a ciência, né? Discutir a melhor forma de vivermos na cidade, no estado e no país que é tão lindo, tão rico, tão maravilhoso. E o que acontece? Traidores da pátria estão em todos os lugares, no judiciário, no executivo, no legislativo, no empresariado, esses laranjas que, na verdade, estão aqui comprando muita coisa em nome de interesses internacionais. Então, a nossa luta, ela é enorme e ela só está começando porque eu entendo que o país, nós dormimos por muitas décadas e agora a gente precisa acordar e trabalhar muito rápido. A nossa vida tem que andar e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar se informando outras pessoas, acordando outras pessoas e agindo, para que eles não venham a sepultar a nossa possibilidade de prosperar, para que eles não venham a enterrar com o povo miserável que está morando, mais de 50% está abaixo, 54% do povo que mora no Amapá está abaixo da linha da pobreza. E eles querem enterrar esse povo nessa miséria. Só que eu e você, que temos um pouquinho mais de conhecimento, precisamos ter paciência, perseverança, persistência, repetir a verdade. Porque eles repetem a mentira de uma maneira tão diabólica que acaba se tornando verdade. E a nossa verdade, a verdade, ou pelo menos o contraponto que deveria sempre existir numa democracia, ele é tido como engano, como mentira e como crime. Eu conto com você para que este canal ele se fortaleça, se torne a voz de contraponto, a voz do desenvolvimento, a voz de um jornalismo responsável pelo futuro do nosso estado, pelo futuro do nosso país, pela liberdade e a prosperidade do nosso povo. Então, eu conto com você para os próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, aciona o sininho da notificação para que ele sempre apareça para você, tá bom? Comenta mesmo, indica esse canal para os seus amigos e se você quer me ajudar nesse projeto, porque eu só tenho você, eu não tenho outra pessoa ou outro órgão atrás de mim me apoiando. Eu só tenho você que quer um conteúdo realmente que venha transformar a sua mentalidade em relação à política, em relação à economia. Então, se você quer me ajudar, o Pix que você pode fazer isso é jornalistaadrianagarcia@gmail.com. É o meu e-mail, jornalistaadrianagarcia@gmail.com. Você pode mandar um Pix de qualquer valor e assim você está me ajudando a me estruturar no meu canal para continuar trabalhando por nós. É assim que eu desejo colaborar com a libertação e com a prosperidade do norte do país e do meu país a quem eu amo. Eu sei que você também ama. E eu sei que o Brasil precisa de bons profissionais de comunicação morando no norte, representando realmente os interesses das pessoas que aqui vivem. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.